Meu caro concurseiro, meu caro vestibulando, vamos à primeira aula do nosso projeto. Hoje eu vou trabalhar com vocês um eixo temático de extrema importância para o nosso país. Eu vou trabalhar com vocês o eixo temático saúde. E vocês sabem que eu dou uma especial atenção às chamadas efemérides, que são datas redondas. E uma delas, ligadas à saúde, se trata dos 20 anos da Lei de Doação de Órgãos do Brasil. Lei 9.434 do ano de 1997. Mas espera aí, Guilherme. Doação de órgãos no Brasil é um tema que se transformou num marco legal tão recentemente, professor? Não, meus queridos. Na realidade, a nossa primeira lei de doação de órgãos data do ano de 1963. Entretanto, era uma lei muito genérica. Não havia uma riqueza de detalhamento, coisa que nós temos nessa de 1997. A Lei 9.434 é uma lei muito mais detalhada e é esta que vigora até os dias atuais. Então, 20 anos da Lei Nacional de Transplantes, ok? Lei 9.434/97. Primeira coisa que eu queria te perguntar. Você que vos fala, o professor aqui que ministra essa aula tem 30 anos de idade. Eu tenho 30 anos de rombo. Me diga uma coisa, galera. Caso o professor de vocês queira ser um doador de órgãos, o que eu devo fazer? O que essa lei traz? Bom, pessoal, em 1997, quando a lei foi criada, para ser doador, era necessário uma inscrição no RG. Era uma inscrição colocada no registro geral. Então, na sua famosa carteira de identidade deveria estar Guilherme Lemos Franca, número 2002-01-009-5656, observação, doador de órgãos. Entretanto, houve uma alteração importante de acordo com a Lei 10.211 do ano de 2001. Espera aí, professor. Houve uma alteração importante na Lei Nacional de Doação de Órgãos, Lei 10.211 de 2001. O que essa lei traz? Bom, pessoal, ela diz que para ser doador, basta o consentimento informado do desejo de doar. Peço desculpas a vocês, a captação do áudio é muito boa e vocês devem ter ouvido essa sirene tocando, né? É óbvio, nós estamos gravando não por acaso num espaço de excelência, num espaço onde eu me sinto muito bem, que é uma sala de aula. Então, acho salutar, acho de extrema importância até que vocês convivam aí com esse toque de sirene para que nós possamos aí te trazer um ambiente com as características que você conhece muito bem. Então, galera, alteração importante. Para ser doador, basta o consentimento informado do desejo de doar. Ok? Informe a sua família. Em algum momento de sua história, transmita à sua família o desejo de ser um doador de órgãos. Vou me utilizar de dados do Sistema Único de Saúde. Presta atenção, fonte importante. Dados do Sistema Único de Saúde. O que é que eu quero dizer com isso? Que a Política Nacional de Transplante de Órgãos passa necessariamente pelo SUS. SUS criado quando? Década de 90, 1990, através de duas leis orgânicas, 8.080 e 8.120 de 1990, que cria o Sistema Único de Saúde, que substitui inclusive o INAMPS. Então, galera, toda doação de órgão, transplante de órgão, tem que passar pelo Sistema Único de Saúde. Hoje é uma política unificada, é uma política nacional.
Se você for buscar dados do SUS, você vai ver que nós encontramos um primeiro obstáculo no que diz respeito à doação de órgãos no país, que é a carência de doadores que enfrentamos. Turma, observem, o Brasil possui hoje uma população com mais de 207 milhões de habitantes. Eu te pergunto, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, quantos doadores nós temos para cada 1 milhão de habitantes no Brasil? 14. 14 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Você observa o nosso primeiro obstáculo, carência de doadores. Outro dado importante é com relação à fila de transplantes no Brasil, que comumente é chamada de fila de espera. 35 mil pacientes que estão aguardando nesse exato momento, através de um BIP, um dispositivo eletrônico, um telefone móvel, uma ligação que pode mudar radicalmente a vida dessas pessoas. 35 mil pacientes na fila de transplantes, na fila de espera. A gente observa que ainda existe muita polêmica, muito tabu que envolve a doação de órgãos. Eu nunca esqueço de uma história, galera, que eu observei durante as Olimpíadas Rio 2016. A equipe de canoagem alemã tinha como técnico um sujeito de 32 anos chamado Stefan Henze. No Rio, durante os Jogos Olímpicos, ele se envolveu num acidente de trânsito e veio a ser vitimado. Chega a óbito, morre. E a família lá da Alemanha autoriza a doação de órgãos do mesmo aqui no Brasil. Chama a atenção a maneira, a tradição cultural, a relação que sociedades têm com a morte, que diverge, por exemplo, da sociedade brasileira, não é mesmo? Então, galera, é uma história que eu gostaria de agregar aí à nossa aula. Bom, continuando. Professor, o senhor fala de doação de órgãos e, ao mesmo tempo, fala de transplantes de órgãos. Óbvio, é uma dupla ação combinada. Nem tudo que é doado é transplantado, mas geralmente o que é transplantado tem que haver uma doação anterior. Então, doação e transplantes é uma dupla ação combinada. Mas o que seria transplante de órgão? E peço a você que pesquise na lei que, para não fazer uso da expressão transplante de órgão, repetindo esse vocábulo e às vezes empobrecendo o seu texto, se utilize também da expressão transplantação. Transplante de órgão ou transplantação é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de um órgão ou tecido de um doador vivo ou morto para implantá-lo num receptor. Essa é a definição presente na lei para transplante de órgão ou transplantação. Guilherme, existem diferentes tipos de transplantes. Existe uma classificação para os mesmos? Existe sim, meu caro. Por exemplo, eu sei que pode parecer uma loucura, até da maneira como eu vou falar, mas eu posso doar para mim mesmo. Eu posso ser o doador e ao mesmo tempo o receptor. Guilherme, quando eu dou enquanto ato gratuito, ato de solidariedade, eu dou para alguém. É um exercício de autoridade, eu estou doando para alguém. Não necessariamente, turma. O primeiro tipo de transplante eu chamo de autoplástico. O que é o transplante autoplástico? Doador e receptor são a mesma pessoa. Que é um exemplo muito comum e que vai abrir as portas da sua mente, como diz a banda carioca, Oriente. Galera, eu estou falando do enxerto. O enxerto, a retirada de um tecido para implantar no mesmo organismo. O enxerto é um transplante chamado de autoplástico. Mas, Guilherme, quando doador e receptor não são a mesma pessoa,
Quando eu tenho a retirada de um órgão tecido de um indivíduo e a implantação em outro, eu tenho um transplante heteroplástico. Por exemplo, você é da mesma espécie que eu. Você é um Homo sapiens. Eu também sou sapiens sapiens. Nesse caso, eu tenho um transplante heteroplástico homólogo, quando ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Mas você já deve ter observado que hoje a medicina tem se utilizado de válvula cardíaca, por exemplo, de porco, de boi, pele de tilápia rica em colágeno, por exemplo, para reconstituir tecidos que sofreram algum tipo de trauma, como queimadura. Nesse caso, eu tenho transplante heteroplástico heterólogo. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Então, galera, transplante autoplástico e heteroplástico. Lembrando que no caso do heteroplástico, ele se subdivide em homólogo e heterólogo. Tá bom? Tudo bem? Tá certo? Bom, vamos agora a algumas informações importantes que essa lei traz e que com certeza o nosso indicativo aqui não é trazer para ti os artigos no intuito de que você os decore, no intuito de que você domine a lei totalmente. O nosso desejo é que você domine as informações, que você as utilize de maneira interpretativa, utilizando-as na sua argumentação. Tudo bem? Tá certo? Compromisso firmado? Bom, artigo 1º. Se lembra quando eu acabei de te dizer que nem tudo que é doado é transplantado? Exemplo, o sangue. O sangue se doa, mas o sangue não se transplanta, o sangue se transfunde. Há transfusão de sangue. Óvulo pode ser doado, mas não há o transplante de óvulo. Tampouco de esperma. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem: sangue, óvulo e esperma não fazem parte da Lei Nacional de Transplantes. Então você já sabe, sangue, óvulo e esperma estão fora da lei de transplantes. Onde eu encontro isso? Artigo 1º da lei. Artigo 1º da lei 9.434/97. Tá bom? Sangue, óvulo e esperma não fazem parte da lei. Artigo 2º. Turma, lembrem-se, para haver a doação de órgãos no Brasil, 2 médicos têm que constatar a morte encefálica desse potencial doador. 2 médicos que não fazem parte da equipe de transplantes. Então, 2 médicos têm que atestar o que eu chamo de declaração de morte encefálica do indivíduo. Sem a declaração de morte encefálica por parte de 2 profissionais, de 2 médicos que não fazem parte da equipe de transplantes, a doação não pode ocorrer. Artigo 2º. Necessidade da declaração de morte encefálica atestada por 2 médicos que não fazem parte da dita equipe de transplantes. Tudo bem? Joia? Artigo 3º. Eu confesso que a lei, ela difere muito do que nós compreendemos, do nosso senso comum. Eu não curto muito, e coloquei isso para vocês na aula sobre Lei Brasileira de Inclusão, inclusive com uma ressalva. Durante aquela aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitas pessoas confrontaram um dado que eu transmiti, que era de que no Brasil existem 35 milhões de cegos. Se você observar o vídeo, você vai ver que na realidade eu estou falando que no Brasil existem 35 milhões de pessoas que possuem algum tipo de problema na visão, tá bom? Dos quais um pouco mais de 6 milhões são cegos, de fato, tá bom? Gostaria de fazer essa ressalva até porque alguns que conhecem o tema fizeram ressalvas, colocando que o número de cegos que eu estava colocando ali era astronômico. Não, na realidade são 35 milhões de pessoas que têm problema de visão, dos quais eu faço parte, Desde os 2 anos de idade eu faço uso
de lentes, né? Eu faço uso de óculos, mas aqui eu não faço, enfim, por uma questão até, não digo nem de estética, é porque hoje eu só uso mesmo para realizar as minhas leituras, tá bom? Então gostaria de fazer essa ressalva. O artigo 3º, galera, ele traz as questões envolvendo pessoas incapazes. Eu não curto muito essa expressão, né? A pessoa talvez ela é incapaz de realizar uma determinada atividade, mas ela tem capacidade para realizar uma série de outras. Mas o artigo 3º, ele diz o quê? Que pessoas incapazes podem doar, mediante autorização de ambos os pais ou responsável legal. Tá bom? Então, o artigo 3º traz isso. O artigo 6º, ele traz algo interessante. Alguns que estão me ouvindo poderiam dizer, Guilherme, por que a gente não pode fazer uso, por exemplo, retirada dos órgãos ou tecidos de pessoas não identificadas? Por exemplo, no Instituto Médico Legal, dão entrada uma série de pessoas que não são identificadas pela família. Por que eu não posso retirar os órgãos ou tecidos? Muito simples, meu querido. Nos artigos 14 ao 20 estão previstos crimes com relação à doação de órgão. Um deles é que é proibida a retirada de órgãos de pessoas não identificadas. Isso está no artigo 6º da lei, tá bom? Proibida a retirada de órgãos de pessoas não identificadas. Artigos 14 ao 20, eu tenho os crimes que estão previstos nessa lei. Por exemplo, Guilherme, galera, eu comentei ainda durante o transcorrer dessa aula que doação de órgão é um ato gratuito, é um ato de solidariedade. Então, qual é o primeiro crime que envolve essa temática? A compra ou venda de órgãos ou tecidos é crime. Mas, Guilherme, existe um mercado negro? Existe. Só para tu teres uma ideia, um rim, órgãos duplos aí que nós temos, um rim pode chegar a custar 160 mil dólares no mercado negro. Entretanto, você sabe que a lei criminaliza a compra e venda de órgãos. Isso é tráfico humano, isso é crime. Inclusive, já foi tema da campanha da fraternidade por parte da Igreja Católica. Então, lembre-se, compra e venda é crime. É crime também a retirada de órgãos de pessoas não identificadas. Também é crime deixar de recompor o corpo. Guilherme, a pessoa é doadora pós-mortem e retiraram os órgãos dela e entregaram o corpo à família mutilado. Gente, isso é crime. A família tem que receber o corpo recomposto, senão se trata de um crime. Bom, outro crime, sem autorização do receptor. Lembrando, Guilherme, pode doar em vida? Pode. Entretanto, é necessário exames clínicos para que minha vida não seja colocada em risco nessa doação em vida. Não há necessidade de autorização judicial caso essa doação ocorra consentida para minha cônjuge ou para parente até 4º grau. Parentes consanguíneos até 4º grau ou cônjuge, não há necessidade de autorização judicial. Para os outros casos, é sim necessária a autorização da justiça. Eu posso doar parte de órgãos duplos, ok, em vida. Entretanto, sem colocar a minha vida em risco. Isso pode ser feito. Entretanto, lembre-se que tem que haver a autorização do receptor. Esse receptor tem que aceitar que esse transplante seja realizado. Sem autorização do receptor, constitui crime. Ok? Tá certo? Outra coisa que nós temos que levantar, que trazer como informação, é a questão do tempo de isquemia. É muito importante isso. O que seria o tempo de isquemia? É o tempo viável ou recomendável entre a retirada do órgão ou tecido e sua implantação.
Galera, existe um tempo de preservação extracorpóreo para cada órgão ou tecido. E é aí que nós lutamos contra o tempo. Por exemplo, coração e pulmões têm um tempo de isquemia de 4 a 6 horas. Enquanto que peles, carne, ossos, córneas, melhor dizendo, você teria um tempo de isquemia aí de até 5 anos. Então você tem que levar isso em consideração, inclusive para a política nacional de transplante de órgãos. Você sabe que nós estamos num país não apenas populoso, mas um país de dimensões continentais. E aí nós temos dificuldades técnicas devido a esses limites continentais. Um exemplo, o tempo de isquemia de um coração de até 6 horas. Ora, imagine vocês que nem sempre aquela pessoa que está em primeiro lugar na fila de transplantes vai receber, por exemplo, esse coração. Por quê? Há a questão de compatibilidade sanguínea para que esse órgão não seja rejeitado. E aí nós temos que observar essa questão da viagem, geralmente utilizada através do modal aeroviário, e você tem que observar essa compatibilidade, essa questão do deslocamento desse órgão com autonomia, ok? E eu tenho hospitais no Brasil de referência como Albert Einstein, não é mesmo? Então, a política ela funciona, entretanto, nós temos algumas dificuldades no que diz respeito à mudança de padrão cultural por parte da população. A Super Interessante, por exemplo, trouxe uma reportagem em que ela disse que até 2045 nós vamos avançar muito na questão da doação de órgãos. No que diz respeito, por exemplo, ao uso de células tronco em laboratório e a questão da tecnologia 3D. Mas é necessário ainda muita mudança, Você observa, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2016, a França aprova a doação presumida, ou seja, todos os indivíduos nascem na França doadores. Caso não queiram doar, tem que se colocar num órgão aí de registro oficial para colocar a sua intenção de não doar. Então eu espero que o Brasil evolua no que diz respeito à doação de órgãos. Alguns filmes que eu gostaria de colocar para vocês que me ajudaram muito com relação a essa temática. Um documentário que tem no YouTube chamado Anjos da Vida. Peço que vocês assistam, tem apenas 28 minutos, fica como dica. É um material muito rico que vocês podem inclusive utilizarem em trabalhos aí externos. 7 Vidas com Will Smith. É um filme, para mim, um drama maravilhoso. 7 Vidas com Will Smith, não vou deixar aqui nenhum spoiler, peço que vocês assistam. E eu gostaria de finalizar essa aula com meu testemunho, Eu trabalhei uma aula com os alunos sobre a Lei Nacional de Adoção. E aí um aluno, após a aula de doação, disse: Guilherme, por que não trocar a letra, Se não é possível que você realize a sua adoção, que você realize sua doação. Troque a letra e você estará realizando um gesto de solidariedade, um gesto muito bonito. Doe órgãos, doe vida. Não é mesmo? Um cheiro grande. Fico aqui muito feliz, eu estava morrendo de saudade. Tá certo? Obviamente tive alguns problemas de ordem pessoal, tá certo? Agora já solucionados. A paternidade é um desafio, a paternidade é algo novo. Sou pai de 2 meninos lindos, mas graças a Deus estou aqui também com esse laço fraternal, com esse laço de paternidade também contigo, tá certo? Meu compromisso é com você e eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá certo? Uma aula muito mais informativa, uma aula muito mais comunicativa, mas eu espero que campanhas aí na área de doação de órgãos seja realizada. Conte comigo, tá certo? Que Deus te abençoe. Tá bom? Tem uma leitura que está me fazendo muito bem, que é o livro do padre Fábio de Mello com Leandro Carnal, O diálogo entre um padre católico e um historiador ateu.
E há uma fala de Padre Fábio de Mello que eu gosto muito, quando ele diz: busque não apenas uma relação com Deus no contexto sobrenatural, busque também a Deus dentro de uma relação humana, tá certo? Converse com Deus, que Ele fará por você o mesmo que está fazendo por mim, ou já esteja até realizando, tá bom? Tá certo? Cheiro grande. Fica com Deus. Até a próxima, tá bom? Até mais.